Olá, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje nós falaremos sobre o capítulo 13 e ele traz como título infecções relacionadas ao sistema genital. Tanto o sistema genital masculino quanto o sistema genital feminino, tá certo? Nós começamos falando sobre a sífilis, ela que é uma doença infecto ou contagiosa. Há dois tipos de sífilis, a sífilis adquirida e a sífilis congênita. A diferença entre elas vai estar na forma de transmissão. Enquanto a sífilis adquirida vai ser transmitida através da relação sexual sem uso de preservativo, a sífilis congênita será transmitida da mãe para o bebê, ou durante a gestação ou na hora do parto. O agente etiológico, ou seja, o agente transmissor, tanto da sífilis congênita quanto da sífilis adquirida, é a bactéria Treponema pallidum, ok? Essa bactéria ocasiona doenças tanto na espécie humana, como também causa infecções em macacos e em ratos também. A transmissão, em 95% dos casos, vai ocorrer através do contato dos órgãos genitais durante a relação sexual com o indivíduo contaminado. Também pode ser por meio de objetos contaminados e por transfusão sanguínea. Então, na minoria das vezes, certo? Em poucos casos, a sífilis adquirida vai ser transmitida através tanto da transfusão sanguínea quanto contato com objetos contaminados. Os sintomas começam a surgir logo após a bactéria chegar ao sistema linfático. Vão aparecer algumas lesões nos órgãos genitais. Geralmente essas lesões são indolores. Observem a imagem aqui no slide e conseguem perceber como mais ou menos são essas lesões. Em alguns dias, as lesões vão sumir e voltam entre 3 e 6 meses. E quando elas voltam, elas vêm acompanhadas de febre, dor nas articulações e também nos músculos. A falta de tratamento pode levar a casos mais graves, porque a bactéria pode atingir o sistema nervoso. Então, em alguns casos, a bactéria sai do sistema linfático e passa para o sistema nervoso. É por isso que o tratamento, quanto antes for feito, melhor será. O tratamento consiste em administração de antibióticos, que são esses medicamentos responsáveis por matar as bactérias, e deve ser iniciado logo após o diagnóstico. Quanto mais rápido for o diagnóstico, automaticamente mais rápido será o tratamento. O medicamento mais utilizado é a penicilina benzatina. Então, esse é o medicamento mais utilizado contra a sífilis. Começo a falar com vocês agora sobre a gonorreia. A gonorreia é uma doença infecto-contagiosa também, e ela está relacionada aos órgãos genitais e também urinários. A transmissão vai acontecer por contato sexual e perinatal. Perinatal seria da mãe para o bebê durante a gestação ou na hora do parto, certo? O agente etiológico da gonorreia também é uma bactéria. Essa bactéria é chamada de Neisseria gonorrhoeae. Após o contato com a bactéria de 2 a 5 dias, a infecção pode evoluir para um quadro de doença. Os sintomas da gonorreia são ardência ao urinar e dor durante a relação sexual. Uretrite, que é uma inflamação, na maioria das vezes, na uretra masculina, que resulta em uma secreção purulenta. Nas mulheres pode ocorrer a uretrite também, certo? Corrimento vaginal, além de sangramento intermenstrual, ou seja, mesmo quando a mulher não estiver no seu período menstrual, ela vai continuar sangrando, certo? Por ser um dos sintomas da gonorreia. O tratamento contra essa infecção, certo, é a administração de antibióticos por via oral ou também por aplicação intramuscular, que seria através de injeções. No entanto, a cura espontânea pode ocorrer em semanas. Então, se você está com esses sintomas, certo, deve ir ao médico. Ele vai diagnosticar. Depois do diagnóstico, ele vai analisar qual a maneira mais adequada para tratar o seu caso. Gente, toda doença infecto-contagiosa, quanto antes tiver o diagnóstico, quanto antes começar o tratamento, melhor e mais eficaz ele será. Começo falando para vocês agora sobre a herpes genital. Ela que também é uma doença sexualmente transmissível. Ela é causada pelo vírus pelo vírus do herpes simples, que é o HSV, certo? Então, a herpes genital ela é transmitida por um vírus. Então, agora nós começamos falando sobre essas infecções virais. O nome do vírus é o HSV, certo? Ou vírus do herpes simples. Os sintomas em relação ao herpes, ele pode ocasionar o aparecimento de lesões. Essas lesões podem vir precedidas, certo? Por coceira, ardência e também dor na área genital.
Muitas vezes não há manifestação sintomática após a infecção do vírus. O vírus pode se manifestar sempre que houver quadro baixo de imunidade, mas raros são os casos com alto risco de complicações. Então, no caso dessa doença, pode ser que você não apresente nenhum sintoma dela, certo? Ou pode ser que esses sintomas fiquem reaparecendo quando você estiver com a sua imunidade mais baixa. A transmissão vai ocorrer pelo contato direto com as lesões de pessoas contaminadas. As lesões são como essas aqui da imagem que vocês podem perceber, certo? Então, se algum indivíduo estiver com esse tipo de lesão, você tiver contato com essas lesões vão ficar na área genital, tanto feminina quanto masculina. Então, durante a relação sexual, se você tiver qualquer contato com essas crostas que aparecem aqui no slide para vocês, há um alto risco de contaminação, ok? Então, tem que ter um cuidado muito grande, sempre se prevenir durante as relações sexuais. O tratamento é feito com medicamentos que vão aliviar os sintomas e reduzir a probabilidade de transmissão, porque eles vão começar a diminuir, a desinchar essas crostas, que é justamente onde o vírus vai poder passar para outras pessoas. Começo falando para vocês agora sobre o condiloma acuminado. Ele que tem como agente etiológico papilomavírus humano, que é o HPV. O HPV atinge células epiteliais e tem como sintomas verrugas comuns e também verrugas genitais. O HPV tem vacina, certo? Preventiva, é muito importante, tanto os meninos quanto as meninas tomarem a vacina para poder evitar o contato com essa doença. Ela é um IST mais frequente, é por isso que tem vacina preventiva, certo? Contra ela. A transmissão vai acontecer durante a relação sexual, ou pode ser a transmissão gestacional, quando o bebê ainda está no corpo da mãe que está infectada pelo condiloma acuminado, certo? Ou perinatal, que é na hora do parto. A infecção do HPV na população masculina é bastante significativa, mais do que na feminina, certo? Nos homens podem surgir pequenas lesões no pênis ou até o desenvolvimento de câncer. Então, ele começa simples, mas ele pode ir piorando o quadro, certo? E causando câncer no pênis. O HPV nas mulheres. A infecção por HPV vai exigir atenção, porque há um risco de câncer no colo do útero. Então, prestem atenção nas diferenças. No homem, o HPV, certo? Pode causar câncer no pênis. Na mulher, ele pode causar o câncer no útero. Por isso, é muito importante a vacinação para se prevenir, para se prevenir dessa doença. Em 2016, no Brasil, a doença atingiu 16.340 pacientes. Vou falar para vocês agora sobre as principais características do HPV. Existem cerca de 100 tipos de vírus HPV. 70% das mulheres com vida sexual ativa se infectam com um ou mais tipos de HPV. É por isso que, logo no início da vacinação, quando surgiu a vacina HPV, inicialmente só as mulheres recebiam uma vacina preventiva, tá? Contra o HPV. Agora, os meninos também recebem essa vacina. Essa vacina deve ser tomada de preferência antes do início da vida sexual. É por isso que ela é tomada pelas meninas a partir dos 12, 13, 14 anos, os meninos um pouquinho mais à frente. Sua apresentação varia desde formas assintomáticas até câncer de colo de útero. Então, depende muito do tipo, certo, do HPV que você pegar. O Instituto Nacional de Câncer estima 19 mil casos de câncer de colo de útero no Brasil em 2011. Em grande parte das mulheres, o vírus evolui para a cura, mas, infelizmente, em 10% dos casos, evolui para lesões cancerosas, certo? Então, tudo vai depender do seu corpo, tudo vai depender do tipo de vírus que você pegar. Nós vamos começar a falar agora sobre a síndrome da imunodeficiência adquirida ou simplesmente AIDS, certo? Essa que é uma doença infectocontagiosa letal. Infelizmente, não há cura para a AIDS. O agente etiológico dessa doença é o vírus HIV. A AIDS, ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem sexo, não tem idade. Então, por isso é extremamente necessário e importante, durante a relação sexual, usar camisinha, usar o preservativo, seja ele masculino ou seja ele feminino,
vai de acordo com o casal. Lembrando, ou você usa durante a relação sexual preservativo masculino ou feminino, não pode usar os dois na mesma relação sexual. A transmissão do HIV, do vírus HIV, certo? Pode acontecer através do sexo oral, sem nenhum tipo de proteção, através do sexo anal, sem nenhum tipo de proteção, através do sexo vaginal, sem nenhum tipo de proteção, certo? O compartilhamento de seringas já utilizadas não podem ser utilizadas novamente, porque há um grande risco de contaminação. O vírus também pode passar, se transmitido da mãe para o bebê. Pode ser passado também através do leite materno. É por isso que antes, usavam muito de terem aquelas amas de leite, as mães de leite. Hoje não é mais indicado, porque se sabe que muitas das doenças podem ser passadas pelo leite materno, porque ele também é uma secreção. Então tem que ter muito cuidado, certo? De quem está alimentando aquele bebê, certo? Está com os exames em dia para saber como é que vai a saúde ali. Também pode ser transmitida através de instrumentos contaminados, certo? E através da transfusão sanguínea. Como é que não pega a AIDS? Como é que não pega o HIV? Através de beijo na boca ou beijo no rosto. Através de masturbação. Através de compartilhamento de copos, talheres. O suor da pessoa contaminada pelo vírus HIV não vai ser transmitido para outra pessoa, não vai transmitir esse vírus, tá? Aperto de mão também não transmite. Uso coletivo de toalhas, vaso sanitário, enfim, não transmite. Picadas de inseto não transmite o HIV. Tosse ou espirro não transmite. Compartilhamento de roupas também não transmite. E a doação de sangue também não transmite o HIV, porque obviamente eles vão usar material esterilizado. Quais são os sintomas dessa doença? Nos adultos, há um longo período de latência. Esse período pode durar até 10 anos ou mais, que é o período em que o vírus não vai apresentar nenhum sintoma. Durante essa fase, a pessoa infectada pode transmitir o vírus, mesmo sem estar sentindo nada. A pessoa infectada pode estar passando o vírus para outras pessoas. Há uma redução no quadro imunológico. Então, o primeiro sinal ali seria isso. Essa redução no quadro imunológico. Mas você pode passar até 10 anos sem ter nenhum outro sintoma além desse. Os sintomas da infecção aguda pelo HIV, ele pode atacar o sistema nervoso central, pode causar cefaleia, que é dor de cabeça, pode causar cansaço, ele pode causar um aumento nos linfonodos, lesões na pele, náuseas e vômitos, aumento do fígado e do baço, dor muscular, febre. Então, vários são os sintomas, certo, que podem aparecer ou após esses 10 anos, que é o período de latência, ou antes desses 10 anos. Então, vai de acordo com a pessoa. A probabilidade de contaminação. Através da relação sexual, seja ela heterossexual, quando as pessoas têm um sexo oposto entre homem e mulher, certo? Ou também a relação homossexual, homem, mulher, mulher. O compartilhamento de seringa e objetos cortantes também transmitem a AIDS, então muito cuidado. Vou falar um pouquinho agora para vocês sobre o avanço do HIV. Após a infecção pelo HIV, as células de defesa do nosso corpo, certo, começam a ser atacadas. Os primeiros sintomas eles podem levar de 3 a 6 semanas para aparecerem. Ou, como nós vimos agora, pode passar por um período de latência de até 10 anos sem aparecer nenhum sintoma. Inicialmente pode sentir febre, mal-estar. Na fase seguinte, vai ocorrer uma queda acentuada dos linfócitos e vão aparecer outros sintomas, como diarreia, suores noturnos e também emagrecimento. Eu vou falar para você sobre as drogas anti-HIV. Desde a descoberta do HIV em 1981, novas drogas a cada ano, a cada dia, a cada semana vêm sendo desenvolvidas a fim de prolongar a vida dos pacientes. O objetivo desses medicamentos é desacelerar a queda dos linfócitos, que são esses agentes de defesa do nosso corpo, tá, galerinha? Ao passo que impedem ou reduzem a multiplicação do vírus. Nenhum desses remédios foi suficiente para a cura da enfermidade, porque não conseguiram descobrir ainda uma cura para o HIV, porque ele é um vírus mutável com muita facilidade. Então ele muda com facilidade, automaticamente é difícil encontrar uma maneira de erradicar esse vírus totalmente. Essas drogas anti-HIV agem de diferentes formas. Elas podem possibilitar a entrada do vírus na célula, ou melhor, podem impedir a entrada do vírus na célula, ou podem impedir sua replicação ou até inibir sua maturação. Então, quanto antes for dado o diagnóstico do HIV, certo?
melhor será o tratamento, mais rápido, mais eficaz e vai muito de acordo com o paciente. Vou falar para vocês agora sobre a candidíase, que é uma IST causada por fungos. Ela é uma infecção causada por fungos. O nome do fungo que causa é da espécie Candida albicans, que é o que dá nome a essa doença candidíase. Ele é responsável por aproximadamente 85% dos casos notificados, porque muitas das mulheres têm vergonha de fazer exames desse tipo, de ir ao posto de saúde, certo? Então, muitos têm a candidíase e nem sabem que tem, por não ter feito o exame para diagnosticar. Como o fungo está presente na microbiota vaginal, ou seja, o fungo já está lá na microbiota vaginal, já faz parte da microbiota vaginal, tá? É possível que a doença se manifeste sem contato íntimo. Então, mesmo sem ter tido nenhuma relação sexual nunca na vida, a mulher pode apresentar um quadro de candidíase, porque esse fungo faz parte da probiota vaginal. Se ocorrer a queda da imunidade, aí pode ser que surja algum sintoma dessa doença. Se houver queda da imunidade, da resistência da pessoa acometida, a candidíase também pode ser transmitida sexualmente. Então, ou ela pode surgir de forma natural, por fazer parte da microbiota vaginal, certo? Mesmo sem ter tido relação sexual, ou ela pode também ser transmitida através da relação sexual. Nas mulheres, os sintomas vão incluir coceira na região genital, corrimento branco e espesso, ardor ao urinar e também dor durante a relação sexual. Nos homens, pode aparecer manchas vermelhas e inchaço no pênis, além também de pequenas lesões e coceira. O tratamento costuma ser simples, apenas a administração oral de medicamento ou até a aplicação de pomadas que vão combater o fungo. Tem se mostrado os métodos bastante eficientes. Então é barato, é simples fazer o tratamento contra essa doença, certo? Causada por fungo. Meus queridos e minhas queridas, nossa aula vai finalizar por aqui, certo? Espero que vocês se cuidem. Um cheiro, até nossa próxima aula. Tchau, tchau!